Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre as performances recentes de Lula no palanque. Convenhamos que o ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro não é sequer uma sombra do cativante orador e manipulador de massas que ele já foi um dia. Até nos pequenos gestos, Lula está se perdendo. No Rio de Janeiro, por exemplo, em uma clássica foto de aceno ao povo proletário, Lula esqueceu de tirar seu relógio burguês avaliado em quase R$100 mil. E por mais incrível que pareça, o item de luxo não despertou a curiosidade investigativa da velha imprensa, que se contentou em publicar que a peça importada da marca Piaget era só mais um presente da época em que Lula era presidente. Produção, como é que era aquele sambinha espirituoso do Boca Nervosa? Esclareça, por favor. Não é nada meu, não é nada meu. Excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. Ok, disso a gente já sabe. Do Guarujá a Atibaia, passando pelo STF, o Lula tem os amigos mais generosos do mundo. Mas seria importante apurar quem ofereceu essa lembrancinha de R$100 mil para o Lula e em quais circunstâncias, porque esse mimo pode ter contornos de ilegalidade. Poxa vida, onde está o jornalismo brasileiro quando a gente tanto precisa dele? Está contabilizando planilhas de leite condensado? Está passando pano para censura e prisões ilegais? Ou está fazendo matéria sobre a despiora da economia? Mas voltando a falar sobre o mau desempenho do Lula nos palanques, cada vez mais o petista se vê obrigado a berrar, a bravatear e a apelar para o populismo barato para conseguir chamar a atenção do público. Lembrando que, por hora, o Lula só tem falado em ambientes muito controlados para plateias amestradas e militantes fanatizados. Aliás, esta semana, Lula declarou sua intenção de fugir dos debates presidenciais. É o Lula livre, pessoal. Lula livre de ser confrontado. Uma pena, a gente não vai poder questioná-lo sobre a sua diplomacia de botequim e a proposta de resolver os problemas do mundo enchendo a cara no bar. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas. Não, vamos parar antes que a gente fique embriagado com tanta estupidez e demagogia. Até porque o interessante aqui é reparar como o Lula vocifera e esbraveja para um público cada vez menos entusiasmado com ele. E essa falta de empolgação faz todo sentido. Querendo ou não, até o camarada mais doutrinado, em alguma medida, lá no seu íntimo, enxerga no Lula a figura de um ladrão, de um traidor do povo pobre e de um criminoso que conseguiu se livrar da justiça por causa da sua influência e poder. E se não fosse esse antibolsonarismo histérico alimentado por anos de narrativas da imprensa militante, Lula estaria discursando apenas para consumidores de mortadela gratuita. E no PT, isso já é fonte de muita preocupação. Lula se tornou um líder popular sem povo. O ex-criminoso não atrai mais aquelas grandes multidões por força própria. Exemplo disso foi a fracassada visita de Lula ao assentamento do Movimento Sem Terra, em Londrina, no Paraná. Os organizadores do evento aguardavam mais de 10 mil pessoas, mas tiveram que se contentar com a presença de uns 1.000 militantes e olhe lá, a queda de público se repete no meio digital. Segundo o último levantamento da FGV, apoiadores do atual presidente respondem por 53% das interações nas redes sociais, contra 24% de Lula e seus simpatizantes. Vejam o recado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para sua minguada audiência. Temos que formar o nosso exército para a gente enfrentar. Também hoje eu li que Bolsonaro é quem está engajando mais. Ou seja, as pessoas estão saindo mais por ele nas ruas, estão colocando mais coisas nas redes, estão falando mais. Nós não podemos deixar acontecer isso, gente. Cada um de nós tem um celular aqui, eu vi um monte de celularzinho aqui. Nós temos que botar para funcionar. Bom, se você quiser botar o seu celularzinho para funcionar e compartilhar o conteúdo do Boletim Coppola, basta nos seguir no Instagram, @Boletim Coppola, ou no canal Caio Coppola do YouTube. No próximo bloco, a performance mais asquerosa do Lula no palanque até o momento.
Boletim Coppola. Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre nosso líder popular sem povo. Um populista que sobe no palanque para gritar cada vez mais alto para cada vez menos gente. Por mais contraditório que pareça, é justamente fazendo o seu teatro que o Lula melhor revela seu caráter, ou a sua falta de caráter. Apesar do universo, pelas mãos do STF, ter presenteado o Lula com a bênção da impunidade pelos crimes que ele cometeu, o ex-condenado não parece estar de bem com a vida, não. Suado, estressado, com sobrepeso e voz bem oscilante, Lula tem lançado mão de uma retórica grosseira, demagoga, arrogante e cheia de ódio no coração. Nas últimas vezes que subiu ao palco, aos gritos, Lula debochou de pastores evangélicos e ofendeu uma profissional da saúde com décadas de contribuição à medicina brasileira. E pior, fez isso usando um tom bastante pejorativo para se referir a uma minoria étnica. Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando. Para começo de conversa, até os checadores de fatos da velha imprensa atestaram que as respostas da doutora Nise Yamaguchi às perguntas infantis do senador Otto Alencar, o ortopedista, estavam cientificamente corretas. Ainda assim, ela foi interrompida, ela foi silenciada, ela foi insultada a tal ponto que uma senadora da oposição precisou intervir para fazer cessar o comportamento sexista e mal educado de Otto Alencar e seus colegas Renan Calheiros e Omar Aziz. Olha que turminha. Eu deixei em destaque no canal Caio Coppola do YouTube o vídeo Machistas Mascarados, que trata em detalhes desse episódio lamentável no Senado Federal. Mas eu faço questão de exibir para vocês o trecho ao qual o Lula se refere para elogiar a dignidade desse senhor Otto Alencar. E eu já vou avisando, é de embrulhar o estômago. Eis que surge o senador Otto Alencar, que tem o incrível dom de não ouvir as respostas para suas próprias perguntas. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos... Não, senhora, é um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou. Esse é o Otto Alencar, um cara que seria preso e enjaulado se desrespeito à mulher fosse crime. Aliás, se o movimento feminista baiano e brasileiro tivesse um pingo de coerência, esse cara já teria sido cancelado. Cancelado por gaslighting, por mansplaining, por interrupting. Mas na real, esse Otto Alencar está exatamente onde ele merece, abraçado no suor de um ex-condenado por corrupção que acaba de fechar uma aliança política com o Gedel Vieira Lima, o homem das malas com mais de 50 milhões de reais. Mas enfim, que o Lula suba bastante no palanque nessa campanha, porque é lá que a sua máscara cai mais fácil. Eu deixo vocês com a voz maviosa e o semblante sereno desse homem que, segundo a propaganda petista, é um poço de saúde e que, segundo a Globo News, tem postura de estadista. Um abraço.
A gente vai ter que, nessa eleição, ser mais cuidadoso, ser mais zeloso e, ao mesmo tempo, ser mais ousado. A gente precisa pesquisar quem é quem para a gente não se enganar. Realização Jovem Pan News.